Vamos continuar os nossos estudos sobre o plano de estudo tutoriado PET do terceiro bimestre do nono ano, segunda semana. Vamos lá. Na segunda semana, nós vamos dar continuidade ao que tem sido estudado na primeira semana. Vamos trabalhar as características dos países europeus sobre questões sociais, políticas e econômicas e países europeus, asiáticos e da Oceania, tanto sua vida urbana quanto sua vida rural no campo. Então, vamos falar sobre a Europa, nós vamos falar sobre a diversidade sociocultural da população europeia, analisar e compreender aspectos do espaço geográfico europeu relacionados às atividades que nele se encontram. Desenvolve. O território europeu é um dos mais produtivos. Possui uma agricultura diversificada, com intensa atividade pesqueira e indústrias de alta tecnologia que move a economia do continente. Possui também inúmeros centros financeiros e podemos destacar também as atividades comerciais e o setor de serviços diversificados e especializados. Como serviço diversificado, nós vamos citar o turismo, que ele é uma atividade de grande importância para a economia. Ele desenvolve tanto em áreas urbanas, rurais e principalmente em áreas de preservação ambiental. O espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades rurais que fazem uso de maquinários como tratores, semeadeiras, colheitadeiras. Esse espaço também ele possui bastante tecnologia, e técnicas que envolvem seleção de sementes, sistemas de irrigação, inseminação artificial e manipulação genética de espécies animais e vegetais. Esses sistemas de alta tecnologia e elevada mecanização utilizada no espaço agrário, no campo, aumenta bastante a produtividade e diminui o tempo que o serviço era feito. Porém, reduz também o número de trabalhadores braçais. Aquele trabalho que o trabalhador braçal fazia ali no campo está sendo substituído por uma máquina que faz o serviço em tempo mais rápido, produz mais, porém está tirando ali a mão de obra braçal do campo, cada vez mais. Em vários países europeus, a população economicamente ativa, chamada como APEA, empregada nas atividades primárias, que são elas agricultura, pecuária, extrativismo, ela é pequena se comparada aos demais setores da economia. Entretanto, a agricultura ainda emprega muita mão de obra e tem importante participação na composição do PIB. O incentivo e as práticas agrícolas mais ecológicas e a inovação visa conciliar o aumento da produtividade, reduzindo os impactos ambientais causados pelo trabalho no campo, pela agropecuária. Sabemos também que os invernos na Europa são invernos rigorosos, E na maior parte do continente europeu, isso é um dos fatores que dificulta a formação de pastagem. Por isso, a criação de gado ocorre geralmente em currais. Como a produção de carne bovina não é suficiente para atender o mercado interno, muitos países europeus importam esse produto, sobretudo nosso, do Brasil e da Argentina. A Europa ela foi o berço da Revolução Industrial. Esse processo iniciou lá com o Reino Unido e com a França. A atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB na Europa. Apesar das crises econômicas, a Itália, Alemanha, França e Polônia empregam a maior quantidade de pessoas no setor. Em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações mundiais. A legislação ambiental da União Europeia, ele defende que a modernização da indústria deve ser acompanhada pelo controle de emissões de poluentes e pela introdução de tecnologias, buscando uma produção mais limpa que cause menos impactos. As leis ambientais, somadas à necessidade de matéria-prima, fontes de energia e mão de obra barata, têm contribuído para a transferência de fábricas europeias mais poluidoras para países menos industrializados, onde as leis e fiscalizações são menos rígidas
E aí permanece nos países europeus apenas as indústrias que causem menores impactos ambientais, como as de informática, eletrônica, robótica. Aqui nós trouxemos para vocês, no final do PET, vocês vão ter atividades relacionadas àquilo que foi dito. Então, nós temos aqui atividades com mapa, que vai ajudar vocês a fixar o conhecimento. Então, nós temos aqui cerca de 3, 4, 5 atividades, 6 atividades, todas bem explicadas, que vocês poderão ter acesso a essas atividades. Aqui no final temos também vídeos onde vocês poderão pesquisar mais sobre o assunto. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu espero que vocês possam fazer atividade e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada!